Ok, pessoal. Então, bom dia para todos. Na aula de hoje, nós damos sequência ao assunto trabalho de uma força e energia cinética. Na verdade, a gente vai completar, tá, um capítulo falando ainda de potência e rendimento, tá? Que é uma grandeza associada ao conceito de trabalho e energia, tá certo? Bem, então vamos lá. Na nossa última aula, é, eu terminei falando sobre o teorema da energia cinética e trabalho, o teorema trabalho e energia cinética. Falei da importância desse teorema, né? Então, só relembrando aqui o resultado dele, o resultado diz que o trabalho resultante, ou seja, o trabalho da força resultante, mede a variação da energia cinética do sistema, tá? Ou seja, o trabalho resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Eu vou mostrar um exemplo bastante interessante que cai bastante em prova, tá, pessoal, da aplicação desse teorema, porque eu vejo que é crucial a gente discutir isso aqui agora na prática, tá, professor? Mas como é que eu vou usar isso dentro de um exercício, tá? Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Parei aqui na última aula, dei essa explicação aqui, né, do que significa um trabalho resultante positivo, negativo ou um trabalho resultante nulo. Este foi o nosso último slide. Então, bora lá para o nosso exercício, tá? Olha só, um projétil de massa 20 gramas, com velocidade de 250 metros por segundo, dirigida horizontalmente, atinge uma placa de madeira e penetra 30 centímetros nela. Determinar o módulo da força média de resistência oposta pela madeira ao movimento da bala. Bem, galera, não é muito grande o número de alunos que sabe já de cara como é que dá a sequência para resolver um problema desse, tá? Então, olha só, ele está querendo que você determine a força média que a placa de madeira colocou em oposição ao movimento da bala. Tá? Que a gente pode considerar todo tipo de força de resistência, como atrito, força de contato, ou enfim. Não é necessário detalhar isso aqui, até porque, né, ele nos pediu o módulo da força média de resistência. Tá ok. Como é que você vai fazer isso? Veja bem, a bala, o projétil, ele passou, né, por uma variação de energia cinética. A velocidade era 250 metros por segundo e foi a zero. Nós vimos na aula passada que a energia cinética é uma energia vinculada, né, ao movimento do corpo. Depende da massa e da velocidade. Então, qual que é a estratégia aqui? A gente vai calcular o trabalho que a força média realizou para fazer com que a energia cinética fosse a zero. Tá? A gente calcula o trabalho e do trabalho a gente chega na força média. Tá certo? Então, bora lá para ver como é que faz isso. Olha, segundo o teorema, né, o trabalho da resultante, o trabalho das forças resultante ou o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Bem, ou seja, né, você vai escrever a energia cinética final menos a energia cinética inicial, já que trata-se de uma variação. Energia cinética, você sabe a equação, olha só. O que é a energia cinética final? É a massa do projétil multiplicado pela velocidade final ao quadrado sobre 2. Já a energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Tá certo? Lembrando que 250 é a velocidade imediatamente antes de tocar na placa, então 250 é a velocidade inicial e zero, né, será a velocidade final. Galera, aqui fica uma dica importante, hein? Se a velocidade estivesse em quilômetros por hora, eu deveria transformar para metros por segundo, tá? Eu falei disso lá no slide sobre energia cinética. Para a resposta sair em joule, tá?
A massa tem que estar em quilograma e a velocidade em metros por segundo, tá certo? Então, é, antes de começar a jogar números aqui para fazer conta, galera, isso até para te ajudar no dia da prova, né? Para você torná-la menos cansativa, veja bem, você pode melhorar essa equação a seu favor, né? Você tem dois termos que se repetem nas duas partes aqui, né, da equação, que se refere à energia cinética final e a inicial, que é a massa e o denominador 2. Logo, eu vou colocar em evidência, tá? Para não fazer conta demais. Então vai ficar assim, olha, colocando m sobre 2 em evidência, este termo dividido por m sobre 2 sobra v final ao quadrado. Este termo dividido por m sobre 2 sobra v inicial ao quadrado. Claro, não é obrigado a fazer isso, mas você certamente ganha, tá, pontos a seu favor quando você já trabalha esse tipo de manipulação matemática. Então, agora é só substituir. Massa não pode estar em grama, tá? Desculpa, galera, tem um pequeno erro aqui. Deixa eu só corrigir. É 10 a menos 3, né? É o que eu quero comentar. Galera, passar de grama para quilograma, ou você divide por 1000, né? Ou faz o mais fácil, tá? Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, tá? Senão você ficaria aqui com 0,020, um número bem ruim de trabalhar, tá? Então, bota essa potência aqui e aí vai ficar 250 ao quadrado como V inicial, zero como V final. Tá? Zero ao quadrado é zero. Beleza. Agora, olha só, o que eu vou fazer? 20 por 2 dá 10. Tá? 20 dividido por 2 é... Opa, não, desculpa, eu falei... Peraí. Não, tá certo. Eu estava fazendo conta errada aqui. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10, tá? E aí, aqui eu tenho que consertar também. Então, vamos lá. 20 sobre 2 vai dar 10. 10 multiplicado por 10 a menos 3, aqui vai sobrar 10 a menos 2. Então, deixa eu consertar aqui. Né? 10 a menos 2, que vai ficar o nosso resultado. E vai mudar ali o final também. Né? Então, vamos corrigindo por partes aqui. Então, 20 sobre 2 dá 10. 10 multiplicado por 10 a menos 3 dá 10 elevado a menos 2. E, olha só, aqui vai ficar 250. 250 elevado ao quadrado. Ou 25 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, né? Dá na mesma. Como é que você prefere fazer essa conta? Já que 250, né? É 25 vezes 10, tá? Então você vai lá, 25 ao quadrado, 625, 10 ao quadrado, 100, tá? Isso acaba tornando aqui a conta mais tranquila, né? Mais fácil de ser feita, tá bom? E aí, isso vai dar, olha só, 10 a menos 2, isso aqui é 10 a 2, vai dar 600, deixa eu consertar essa potência aqui, vai dar 625 joules, menos 625. Veja que dá negativo, galera. Veja só, a negativo, qual que é o motivo disso, né? O trabalho realizado aí é um trabalho resistente, né? As forças que se opõem ao movimento são contrárias, logicamente, ao movimento e por isso o trabalho realizado ele é um trabalho negativo, tá? Então, se a gente lembrar da interpretação da aula anterior, olha aqui, o que significa, né? Um trabalho resultante negativo. Significa que a energia cinética vai ter variação negativa, o que significa que a velocidade vai diminuir, como de fato acontece no nosso caso aqui. Tá? Então tá, esse é o trabalho da força média de resistência, 625 joules. Tá, agora
que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a, a equação de trabalho, olha aqui, pega a equação de trabalho e calcula a força média de resistência, que é o que ele está querendo, né? É o que ele queria nesse caso aqui, tá certo? Então agora basta substituir os valores. Lembrando, pessoal, como se trata de módulo, eu estou querendo só o módulo da força, eu já sei que ela se opõe ao movimento, né? Então você não vai precisar colocar esse negativo aqui, tá? Você vai simplesmente botar o módulo do trabalho nesse caso, tá certo? Então vai dar isso aí, ó. Deixa eu tirar aquela potência, né, que estava errada aqui. Seiscentos e vinte e cinco vezes, olha só, a sacada da potência de novo, hein, galera? Vai pro Enem com essas ideias porque você ganha tempo. Não posso colocar em centímetro, tem que ser sistema internacional de unidades. Como é que eu transformo de centímetro para metro? Já vai com isso bem fixo na mente, tá? Centímetro é a centésima parte do metro. Logo, ou eu coloco 0,3, divide por 100, ou você multiplica por 10 elevado a menos 2, né? Então, logo, a nossa força média é 625 dividido por esse termo aqui, tá bom? 30 vezes 10 elevado a menos 2. E nesse caso, tá? O ideal aqui é você dividir 625 por 30, né? E aí esse termo vai estar no denominador, ele passa para o numerador com potência positiva, tá certo? Você vai chegar no resultado de que a força média é de aproximadamente 2.080 newtons, tá? Vou conferir o resultado aqui, só para ter certeza que eu não errei naquela potência, né? Para ver se eu não carreguei o erro para cá. Só um minuto. Isso aí, tá? Então a resposta estava correta, eu só vacilei na hora de digitar a potência aqui. Beleza, galera? Esse problema cai bastante em prova, tá? Cai bastante, porque tem uma aplicação prática, tá? Veja bem, você consegue mensurar a força média usando o teorema da energia cinética, tá? O, veja que as forças que atuam aqui são bem complexas, né? Definir força nesse caso não seria nada fácil, tá? E acaba sendo um teorema de muita validade, porque ele consegue te levar, né, a entender, olha o tamanho dessa força. E veja que isso é razoável, galera. Imagina quanto não deveria ser a força para parar um corpo que tem velocidade de 250 metros por segundo, tá? Então, estudem bastante esse exemplo. Eu fiz questão de trazê-lo porque eu sei da importância dele, tá? Eu sei da importância dele, o quanto isso cai, tá beleza? E não é todo aluno que sabe bater um olho num problema desse e falar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, fica ligado. Quando tem variação de velocidade num problema, tem variação de energia cinética, tá? Resolver um problema usando energia é uma alternativa fácil ao invés da cinemática, tá? Inclusive as leis da cinemática é, quase não seriam aplicáveis na prática aqui porque seria algo infinitamente complexo, né? Então veja, é um teorema de muita importância por causa do seu grau de abrangência. Beleza, galera? Então, fiz questão de gastar tempo nesse caso aqui, tá? Porque é importante. Beleza para todo mundo? Ficou entendido ali como é que resolve esse tipo de problema? Tá ok? Então, bora então, tá? Treinem depois. É, lá na sua apostila, com certeza, tem exemplos bem parecidos. Ótimo. Então, vamos lá agora falar do trabalho de duas forças que você lida sempre nos problemas de mecânica, né? A força-peso e a força elástica, tá? E sobre a força-peso, é uma coisa bem interessante para eu te mostrar aqui. Trabalho da força-peso. Bem, trabalho é força
na direção, definição de trabalho, né? É a força na direção do movimento multiplicado pelo próprio deslocamento, tá? Então, veja bem. Se eu quero calcular o trabalho da força-peso, eu vou começar aqui nos dois movimentos mais comuns para o caso do peso, né? Movimento vertical de subida e movimento vertical de descida, tá? Então, a ideia é essa aí, ó. O corpo vai subir, então o vetor deslocamento é para cima, vetor força-peso para baixo, e a gente está analisando esse fenômeno aí, tá? O corpo deslocando verticalmente para cima. Tá. Como é que eu calculo o trabalho? Fácil. Você vai aplicar a definição, né? O deslocamento é uma altura h, tá? Esse tal deslocamento aqui é através de uma altura. Aplicando a definição, trabalho é FD cosseno. Lembrando que F cosseno já é a projeção da força na direção do deslocamento. Presta atenção numa coisa aqui. Qual que é o ângulo entre a força-peso e o deslocamento nesse caso? São vetores opostos, né? Isso quer dizer que o ângulo entre eles é de 180 graus, tá? E não zero. 0 graus seria se os dois vetores tivessem mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, bora lá jogar na equação? Lembrando que é sempre módulo, tá? Não vou ficar colocando isso aqui toda hora. Fica na mente aí que é sempre módulo. Módulo da força, peso. Módulo do deslocamento, h. Ângulo entre os dois vetores, 180 graus, tá? Peso é massa vezes gravidade. O cosseno de 180 é menos 1. Com isso, você prova que o trabalho da força-peso na subida ele é negativo e depende só de três coisas. Depende da massa do corpo, da aceleração da gravidade e da altura. Beleza, a gente vai comentar mais sobre esse resultado daqui a pouquinho. Bora lá falar agora da descida, né? Então, na hora de descer, o movimento vertical para baixo, você continua tendo peso vertical para baixo, só que agora o deslocamento também é vertical para baixo. Agora sim, o ângulo entre os dois vetores é 0 graus, né? E a gente está analisando o trabalho ao longo do deslocamento da altura h, tá certo? Bem, bora lá então aplicar a definição. Olha, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores. Não pode esquecer isso, hein? O ângulo que está aqui é o ângulo entre os dois vetores sempre. Módulo da força é peso, módulo do deslocamento h, e agora o cosseno é de 0 graus. Você está provando que, como o peso é massa vezes gravidade, que na descida o trabalho é positivo e vale mgh. Galera, eu estou te provando aí que o módulo, que o trabalho, né, ele tem sinal diferente na subida e na descida, o que é razoável pela definição, e que ele só depende da massa, da aceleração da gravidade e da altura. Só que aí surge um probleminha que a gente vai tentar resolver agora. Tá bom. Você, professor, fez aí para o deslocamento na vertical, tá? Mas e se a coisa fosse ao longo de um plano inclinado? Ok, então, se o deslocamento fosse ao longo de um plano inclinado, como é que a coisa ia funcionar? Então, presta atenção que eu vou fazer uma prova aqui agora para vocês de um resultado geral, hein? Beleza, nós vamos comparar o mesmo bloco chegando até esse nível. Os dois vão sair da base, só que um deles vai subir puramente na vertical, o outro vai subir plano acima, tá bom? E eu quero calcular o trabalho do peso. Não estou preocupado com o trabalho das demais forças, tá? Lembra que em um dos slides eu falei isso, galera, na hora de resolver problemas sobre trabalho, você vai ficar bem atento no enunciado referente a qual força ele está perguntando. Porque ele pode estar perguntando o trabalho referente a uma força específica ou o trabalho da resultante das forças. E a resposta é completamente diferente, tá? Então, bora lá. Você já sabe que para esse tipo de movimento aí, olha, o movimento ascendente, eu vou chamar isso de trabalho 1, tá? Ao longo da altura h, que o trabalho é negativo, porque é de subida, e vale menos mgh. Beleza, esse resultado nós já sabíamos. Agora eu quero um bloco idêntico, mesma massa, só que ele vai subir plano acima, tá? E aí você tem que prestar atenção que vai mudar algumas coisas.
Primeira coisa que vai mudar. Não é completamente mais o peso que consegue realizar trabalho. Por quê? Deixa eu explicar isso direito aqui. Olha só, você tem agora uma componente do peso, lembra lá, né, da decomposição do plano inclinado? Você tem uma componente do peso que não está realizando o trabalho, que é essa componente aqui, P cosseno de beta. Lembrando que eu já provei também numa aula anterior, né, que o ângulo do plano inclinado é o ângulo entre o peso e esta componente ao longo de y, né? Esse P aqui, essa componente do peso. Ok, então isso aqui é P cosseno de beta, tá? P cosseno de beta. Não tem nada a ver com aquele cosseno lá da equação do trabalho. Essa componente não realiza trabalho. Por quê, professor? Porque ela é perpendicular com o deslocamento. Lembra que eu expliquei isso para vocês, né? Qualquer componente de força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Bem, a componente horizontal do peso, esta sim, esta contribui para o trabalho, que é o meu Px, que é P seno de beta, ok? Lembrando que, né, esse ângulo aqui, de novo, não tem nada a ver com o ângulo lá da equação do trabalho. Então, você não tem mais todo esse vetor realizando o trabalho. Você tem uma parcela dele que contribui para o trabalho e outra parcela que não contribui para o trabalho, tá? Isso é a mesma coisa do que eu expliquei nesse slide aqui, ó. Deixa eu só voltar para ficar mais fácil entender o que eu estou dizendo. Quando eu defini trabalho para vocês, eu falei assim, olha, se você está empurrando um carro com uma força angulada em relação ao deslocamento, você tem uma componente que efetivamente realiza trabalho e uma componente que não contribui em nada para o trabalho, tá certo? Que é essa componente perpendicular com o deslocamento. Eu estou usando este conceito, tá? Ao longo do plano inclinado aqui, beleza? Então vamos lá, voltando. Então, na hora de aplicar a definição do trabalho, tá? Vai ser a seguinte ideia, olha, qual é o trabalho que Px, tá? Qual é o trabalho que Px realiza ao longo do deslocamento x, tá? Porque agora ele desloca x e não h mais, né? Veja aqui, olha, na animação. O trajeto agora é esse aí, olha, tá? Então nós vamos analisar o trabalho ao longo do deslocamento x. Olha aqui a direção do vetor deslocamento, tá? Em relação ao vetor que realiza trabalho. Veja que, de novo, vai ser negativo, né? Porque são vetores que se opõem. Né? Bem, vamos aplicar a definição. Isso aqui vai ser o que eu vou chamar de trabalho 2. Definição de trabalho é módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá, galera? Cuidado para não confundir com o beta aí, hein? Força que realiza trabalho, quem é? Px. Então, no lugar desse F aqui, eu vou botar Px. No lugar desse D, que é o deslocamento, eu vou botar x, tá? Que é essa dimensão da rampa aqui. E qual que é o cosseno de θ, o ângulo entre os dois vetores? 180. Então, vamos lá? Ó, Px no lugar de F, x no lugar de D, 180 no lugar de θ. Mas quem é Px? Px é P seno de beta, que é o ângulo do plano inclinado. Então, tá aqui, ó. P seno beta vezes x cosseno de 180, que é menos 1. Peso é massa vezes gravidade. Então, você tem mg, tá? mg está aqui, vezes o x, está aqui, vezes o seno de beta. Então, botei o seno de beta aqui no final, tá? Beleza. Agora, presta atenção. Se você prestar atenção no... Por que eu isolei o seno de beta? Quem é seno de beta nesse problema? Se você for para o triângulo da rampa e calcular o seno de beta para você é H, olha aqui, galera, cateto oposto sobre hipotenusa, que é x. Então, vou substituir. Seno de beta, repetindo, ó, seno de beta é cateto oposto, altura, pela hipotenusa, que é x. O x cancela com o x e eu consigo provar isso aí, que o trabalho 2 é menos mgh. O professor deu a mesma coisa. Qual que é a lógica de ter dado a mesma coisa? Já que é óbvio que o deslocamento x é maior.
Tá, uma coisa compensa a outra aqui. Apesar de no trajeto 1 o deslocamento ter sido menor, né, ao longo da altura, a força que realiza trabalho também era maior. Agora, ao longo da rampa, como eu te expliquei, apenas uma componente do peso realiza trabalho. E eu fiz questão, né, de usar aqui escala para te mostrar que o px é menor que o peso. Então, apesar de um deslocamento maior, eu tenho uma componente que efetivamente realiza trabalho menor, por isso os dois trabalhos são iguais. Galera, mas tem um princípio ainda maior por trás disso, tá? A força-peso, ela cai eh, num tipo de força chamada de força conservativa, tá? Eu vou discutir isso melhor lá no capítulo 11, a gente está no capítulo 10. Por enquanto, você só vai entender, tá? Que eu estou te dizendo que a força-peso é uma força conservativa e isso tem uma consequência. E você não precisa entender ainda o que é força conservativa para entender o que eu vou te falar agora, que é uma característica de toda força conservativa. Eu acabei de te provar que não interessa o caminho que você usou para chegar no final da rampa, tá? Independentemente do caminho que você tenha usado, o trabalho da força-peso só depende da altura. Só depende da altura, isto é, não depende da trajetória, só depende do desnível vertical entre os dois pontos que você está deslocando. Como só depende da altura, uma primeira consequência que a gente tira sobre o trabalho da força-peso é que o peso não realiza trabalho quando o deslocamento é na horizontal, tá, galera? Se o deslocamento é na horizontal, a gente já tinha até discutido isso, eu estou te mostrando uma outra faceta, né? Porque quando o deslocamento é horizontal, o peso e o deslocamento são perpendiculares, né? E quando você joga na equação do trabalho, aqui, ó, quando você joga aqui, se o ângulo entre os dois vetores é 90, cosseno de 90 é zero, tá? Só que agora eu estou te mostrando de uma outra forma. Se depende da altura, deslocamento horizontal não tem variação de altura. A altura seria zero, né? O deslocamento vertical seria zero. Logo, a força-peso não realiza trabalho, de fato, quando o deslocamento é horizontal. Mas, mais importante que eu quero te mostrar é o seguinte. A força-peso, o trabalho que ela realiza, galera, de fato, vamos supor para essa bolinha aqui, ó. Ah, o deslocamento dela foi ao longo da trajetória da reta vermelha. Não interessa. Só depende do desnível. É o desnível que você olha, tá? Ou de forma geral, não interessa o caminho que você toma. Você pode tomar qualquer caminho. Você poderia pegar essa bolinha, subi-la primeiro e depois chegar com ela aqui. Não interessa, tá? O trabalho da força-peso só depende do desnível entre os pontos inicial e final, tá? E forças com tais características, tá? Cujo valor do trabalho não depende da trajetória. Estou te ensinando a primeira característica de força conservativa, tá? Mas eu vou falar disso melhor na aula da semana que vem, tá? Então, forças cujo trabalho não depende da trajetória, elas então são chamadas de forças conservativas e elas têm uma importância muito importante dentro da mecânica. Tá certo? Bem, tá ok aqui até agora para todo mundo? Vai ser igual? Sim, sempre, Inara, tá? O trabalho da força-peso, independentemente do trajeto que você escolhesse, vai ser sempre igual, sim. Só depende da altura H. Beleza? Bem, agora vamos falar de trabalho de forças variáveis. Antes de falar da força elástica, que é uma força variável, eu vou te ensinar agora como é que você calcula trabalho quando a força muda. Porque, galera, até agora eu só usei exemplo de forças que são constantes, tá? Mesmo lá no exemplo do projétil, como eu pedi força média, né? A força média subentende uma força que pode substituir todas as que variam no tempo ou de acordo com a posição, como se fosse uma força constante. Por isso que eu pude resolver daquela forma, tá? Mas presta atenção. E se a força muda? O que é que eu vou ter que mudar no meu raciocínio? Então presta atenção. Nós vamos acompanhar o que vai acontecer com esse bloco. Sobre ele atua uma força,
Paralela ao deslocamento, ótimo, né? Isso quer dizer que essa força realiza trabalho, só que ao acompanhar, olha aqui, presta atenção, acompanhar como é o valor dessa força ao longo do deslocamento, olha o que eu percebo, que enquanto o bloco se movimenta, essa força vai ficando cada vez maior. Bem, não dá para usar mais FD cosseno, por um motivo óbvio, tá? Só dá para usar isso aqui quando a força é constante. Sabe por quê? Qual valor da força você escolheria para jogar aqui dentro? Será que você pode pegar um valor intermediário? Não, não faz sentido, tá? Para você calcular utilizando a equação de baixo, você tinha que levar em conta todas as possíveis contribuições. Você não pode escolher um valor preferencial, tá? Então, para forças variáveis, olha, não serve isso daí, tá? A área vai ser a saída, tá? A área sob o gráfico, tá? É possível demonstrar, tá? Não dá para fazer isso no ensino médio, tá, galera? É possível demonstrar que, por que dessa propriedade, tá? Que a área no gráfico força por deslocamento te dá uma propriedade muito importante, e essa tal propriedade é exatamente o trabalho. Olha que boa notícia, tá? Você agora sabe calcular trabalho de força constante usando essa equação, FD cosseno, tá? Ou usar o método gráfico para fazer o cálculo do trabalho. Professor, o método gráfico serve quando a força é constante? Claro que sim, tá? Isso é uma propriedade geral. A área no gráfico força por deslocamento é numericamente igual ao trabalho. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Olha aí, isso aí eu tirei de um exercício, tá? Um gráfico onde a força vai mudando com a posição, tá? Inclusive, ela muda o seu sentido a partir de um dado momento aí. Então, vamos acompanhar esse gráfico aqui primeiramente. Galera, de 0 a 8 metros, tá? Esse gráfico aqui, pensa nesse gráfico como se fosse uma força que está atuando num bloquinho que se desloca, tá? De 0 a 8 metros, essa força nunca foi negativa. Todo mundo vai concordar comigo. E o que isso quer dizer, professor? Que a força sempre foi a favor do movimento. É muito comum o aluno achar que quando o gráfico cresce, o trabalho é positivo, e que aqui, como a força está decaindo, que o trabalho é negativo. E não, galera. Para você falar de trabalho positivo ou negativo, você tem que lembrar do sentido da força. E o sentido tem a ver com o sinal, tá? Ou seja, área acima do eixo da posição ou do deslocamento é trabalho positivo, tá? Isso aqui não significa uma força que se opõe ao deslocamento. Isso aqui significa uma força a favor do deslocamento, mas que está ficando cada vez menos intensa, tá? Então, área acima, trabalho positivo, área abaixo, trabalho, aí sim, negativo. Esta força é negativa. O que significa, né? Ela começou a favor do movimento, num dado caso, aqui em x igual a 8, ela passa a ser oposta ao sentido do movimento. Professor, por que isso é importante? Porque você aprendeu um importantíssimo teorema que diz que o trabalho resultante, vou frisar mais uma vez, que o trabalho resultante é a variação da energia cinética. Na prática, se este exercício te pedisse assim, olha, calcule a variação da energia cinética para mim, desde x igual a 0 até x igual a 12, você tinha que somar esse trabalho com esse, tá? Ah, o exercício só pediu até x igual a 8. Aí, beleza. Aí é só o de cima, tá? Então, fica atento. Então, isso aqui é um problema. O problema aqui é o seguinte, olha, depois quem quiser tentar, né? Calcule a variação da energia cinética desde x igual a 0 até x igual a 12. A resposta vai ficar em função da massa, né? Você não tem a massa do bloquinho aí, tá? Mas sem problemas, né? Você pode calcular essas áreas. Aqui trabalho positivo, aqui trabalho negativo, soma uma com a outra e você vai descobrir se no final das contas a energia cinética do corpo aumentou ou diminuiu. Professor, como é que eu vou saber isso? Vamos relembrar como é que você vai saber isso? Se aumentou ou diminuiu? Tá aqui, ó, tá?
E não esqueça da interpretação do teorema. Se der positivo a soma de todos os trabalhos, quer dizer que a energia cinética está variando positivamente. Se o resultado da soma de todos os trabalhos deu negativo, significa que a minha energia cinética está diminuindo ao final desse trabalho. Tá certo? Beleza. Então, bora lá. Sabendo então que existe uma propriedade gráfica para cálculo de trabalho, agora eu posso falar com você de trabalho de força elástica. Por um motivo óbvio, né? A força elástica é uma força variável, né? A gente aprendeu isso lá no ao tratar de leis de Newton, né, galera? Depois você manda o slide lá no grupo, sim, tá? É, o portal está atualizado, tá? Só não está com esse slide aqui de hoje, mas eu vou colocar assim. Bem, a força elástica, então, como eu disse, ela é uma força que varia com a deformação. Então, por exemplo, eu poderia prender um bloco aqui e tentar estipular o seguinte, ou a minha própria mão, né? E estabelecer qual foi o trabalho que essa mola realizou sobre a minha mão, tá? Eu tenho força? Tenho. Tenho deslocamento? Tenho. E aqui, cuidado mais uma vez, né? Eu posso te pedir o trabalho que a mão realizou ou o trabalho que a força elástica realizou, né? Lembrando que a força elástica se opõe à deformação, tá? Lembrando que deformações elásticas ou deformações em regime elástico, o que significa isso? Deformação em regime elástico significa uma mola que obedece à lei de Hooke, tá? Falei disso lá na aula de tipos de força. Uma força elástica, tá? Que obedece ao regime elástico, significa que ela tem essa forma matemática aqui. Ah, professor, e quando não obedece? Ah, significa que ela não tem essa forma matemática. O exercício tem que te falar, tá? Qual é? Se ele não te falar, é porque ela obedece ao regime elástico de Hooke, ou seja, ela é diretamente proporcional à deformação, tá? Força elástica é igual a kx. Então, olha, nesta equação, aqui eu estou supondo que a mola foi deslocada com movimento uniforme, tá? E por isso a minha força é igual à força elástica, tá? Mas sem problemas, eu estou preocupado com a força elástica, com o trabalho que ela vai realizar. Então, lembrando, força elástica é Kx, em que esse K, né, é a constante elástica da mola e X é a deformação sofrida por ela, tá bom? Então vamos lá? Lembrando, galera, que, por exemplo, nesse caso aqui, olha, você está deformando a mola. Então você está puxando, né, num sentido e a força elástica indo no sentido contrário, né? Então, ou seja, quando você deforma a mola, o trabalho vai ser sempre negativo. Quando você deixa a mola restaurar-se naturalmente, aí o trabalho da força elástica vai ser positivo, tá? Ok, então, deformando, né? Quando você está distendendo ou comprimindo a mola, esse trabalho vai ser negativo, porque é de deformação. Bem, como é que eu vou fazer esse cálculo do trabalho? Veja, trata-se de uma força variável, né? A força varia com esse x. Então, se eu deformar 1 centímetro só, é o valor de força. Se eu deformar 5 centímetros, a força vai mudando. Então, eu tenho que aplicar a propriedade gráfica. Só ressaltando aqui, galera, esse K, né, qual que é a interpretação desse K? Também falei na aula sobre tipos de força. Esse K nada mais é do que a constante elástica da mola, que representa a dureza dessa mola. Um K muito elevado significa uma mola difícil de deformar. Um K baixo significa uma mola que tem maior flexibilidade, né? Fácil deformá-la. Bora lá para o cálculo do trabalho? Bem, como eu disse, vamos à propriedade gráfica. O gráfico da força elástica também é discutido lá na aula do tipos de força, né? É um gráfico de uma função do primeiro grau, partindo do zero, né? Porque se o x é zero, a força é zero, tá? Então é uma reta inclinada, já vou colocar o gráfico construído aí para vocês. Gráfico da força elástica, ele cresce sempre assim, tá? É um gráfico sempre com tal aspecto, tá? Então, bora lá. O que a gente aprendeu? Né? Que o trabalho sai pela área. A área aqui vai dar sempre um triângulo, né? Se eu estou partindo da deformação a partir da posição inicial zero, tá?
Então, vai dar sempre um triângulo com a base sendo a deformação x e a altura o próprio valor da força, galera. Olha aqui. A altura é o valor da força. Quanto vale a força? Kx. E a área disso aqui é a área do triângulo, né? A área do triângulo é base, olha aqui, base x, vezes a altura. Então, é x que multiplica kx dividido por 2, tá? Então, eu vou até fazer aqui com vocês, ó, para se talvez alguém não entendeu o que eu estou fazendo. Então, eu estou calculando a área do triângulo, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, área do triângulo, base, olha aqui. Depois eu vou até apagar isso aqui, tá? Então, é base vezes altura sobre 2, tá? Base vezes altura sobre 2, vou deixar aqui no canto aqui. E aí vai dar igual, olha só. Então, a base é a deformação. Vou colocar aqui de novo na forma fracionária. A base é a deformação x. A altura é o valor da força, né, que é kx sobre 2. Certo? Então, bora lá para ver por que dá aquele resultado, então. Ó. Se você termina aquela conta, vai dar. Se você termina, então, a conta, vai dar x vezes x, isso aqui é um produto, hein? X vezes x dá x quadrado, então fica k, x quadrado sobre 2, ou meio de kx2. Lembrando que dividir por 2 ou multiplicar por meio é a mesma coisa, hein? Então, veja, sem essa propriedade da área, não haveria possibilidade de calcular o trabalho da força elástica, tá? Então, daqui para frente, esse resultado também é fixo, tá? Trabalho da força elástica é meio de kx2. Ou, né, vou escrever aqui também, ou vai ficar assim. Né? Quem quiser usar segundo essa forma aqui, ó, vai ficar k vezes k vezes, epa, errado. K vezes x quadrado sobre 2, tá? Então, como eu disse, qualquer uma das duas maneiras que você usar, você vai chegar no mesmo resultado. Trabalho da força elástica. Agora, deixa eu falar de uma particularidade aqui, para você não se confundir no exercício, tá? E se você tiver que calcular, porque esse cálculo aqui foi feito partindo do zero, né? Como se a mola fosse deformada a partir da posição zero. Mas e se não for sempre assim, tá? E se eu estiver calculando o trabalho a partir de já uma deformação, tá bom? Então, ou seja, é como se eu estivesse calculando só o trabalho ao longo entre x1 e x2. Não é difícil pensar num raciocínio aqui. Galera, entre x1 e x2, é como se eu considerasse tudo a partir de zero e subtraísse esse trabalho, já que o trabalho é um escalar, né? Então é como se eu pegasse assim, ó, se eu começasse daqui e fosse até o final e subtraísse o valor do trabalho até aqui, o que sobra? Sobra o trabalho ao longo desse trajeto, né? Então, seria kx2 quadrado sobre 2 menos kx1 quadrado sobre 2. O método gráfico me ajuda a comprovar isso aí. Vamos lá? No gráfico, vai dar um trapézio. Olha, falta esse pedacinho aqui. E aí fica como dica aí um teste, né, até para você se habituar com a ideia de manipulação de matemática, da álgebra aí, tá? Tenta calcular a área desse trapézio. Você vai ver que você vai chegar no raciocínio que eu propus aqui, né? É como se você calculasse tudo menos o valor desse trajeto que não é do meu interesse. Resultado? A área desse trapézio dá isso aí, ó. Meio de kx2 quadrado menos meio de kx1 quadrado, tá? Então, ou você raciocina dessa forma, ou seja, pega o valor final como se você partisse do início e subtrai do valor que você não quer, ou vai lá, monta o gráfico, calcula a área do trapézio e você vai conseguir provar que de fato dá isso daí.
tá bom? Então fica só essa dica, cuidado aí, referente ao trajeto da força elástica que ele está fazendo o cálculo. Beleza, galera? Até aqui como é que tá? Tudo ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Dando sequência aqui. Galera, o fim do capítulo é em potência e rendimento. Tá? Essa aqui é uma parte fácil, tá? E na aula que vem eu já começo resolvendo exercícios em cima de potência e rendimento, porque cai bastante no Enem, tá bom? Então vamos lá. Potência. Qual que é a definição? Agora a gente vai começar falando de algumas coisas aqui bem textuais, mas não menos importante. Por exemplo, na linguagem comum, é muito comum as pessoas associarem potência com o conceito de energia ou o conceito de força, tá? Mas potência tem uma definição própria. Potência não é energia e potência não é força, tá? Apesar de ter relação com essas duas grandezas, tá? Potência, galera, é a taxa com que o trabalho é realizado, tá? Ou seja, potência é a rapidez com que eu realizo o trabalho. É uma medida da rapidez da realização de trabalho. Porque, ora, eu posso realizar um tal trabalho lentamente ou mais rapidamente. O mesmo trabalho. O que vai mudar? Bem, o que vai mudar é o tempo da realização desse trabalho. Então, a grandeza que mensura, né, o tempo de realização do trabalho é exatamente o que nós conhecemos como potência. No ensino médio, você vai trabalhar sempre com potência média, tá? Quando ela for variável, o exercício vai te falar assim, ó, calcula a potência média, tá? PM. E como é que eu defino potência média? Fácil, tá? Potência média é o trabalho que foi realizado num tal intervalo de tempo, tá? O cálculo é bem simples. Trabalho sobre intervalo de tempo. Veja que isso no sistema internacional tem uma unidade. Joule por segundo, tá? Então a unidade de potência é joule por segundo, que recebe um nome especial, tá? Joule por segundo é o watt, tá certo? E eu vou interpretar com vocês o que significa essa grandeza. Por exemplo, tá? Deixa eu digitar um valor aqui, só para ficar mais fácil para eu comentar. Então vamos supor que você compra um equipamento que tem escrito lá 1500 watts, tá? Na embalagem desse equipamento. Então, eu vou interpretar isso também ali embaixo na lâmpada, tá? Então, 1500 watts, tá? O que significa comprar um produto que tem tal unidade? Significa que esse produto realiza 1500 joules de trabalho por segundo, né? Já que o watt, como está aqui, tá? Depois eu vou até completar essa unidade melhor aqui, tá? Porque eu estou falando, mas eu quero escrever isso aqui depois. Então, a unidade foca sempre nessa ideia que ela é muito importante, tá? Então, 1500 watts são 1500 joules, olha aqui, realizados por segundo de trabalho, tá certo? Eu vou comentar isso lá na lâmpada também. Fica atento com os múltiplos dessa unidade. O kilowatt é muito comum de aparecer, tá? E 1 kilowatt é 10 a 3 watts, né? Ou 1 kilowatt são 1000 watts. Ou ainda o megawatt. Esses dois aqui aparecem demais na conta de energia ou na produção de energia por uma usina. Dois exemplos que nós vamos trabalhar na aula que vem, tá? Exercício numérico mesmo, tá? Então, por isso eu estou deixando claro aqui. 1 kilowatt são 1000 watts e 1 megawatt, tá? É 10 a sexta watts, ou 1 milhão, né, de watts. Uma outra unidade que pode aparecer, tá? Mas se aparecer, vai aparecer a conversão para vocês, é a unidade horsepower, que tem a ver com os experimentos de James Watt, tá? Ele usou cavalos para mensurar qual era o trabalho que um dado cavalo realizava por minuto, tá?
Então, por isso, essa unidade aí, que tem a ver um pouco com o tradicionalismo do estudo, né? É, realizado por James Watt, e aí está a conversão, tá? Um HP, um horsepower, é 746 watts. Mas você não vai tentar decorar isso aqui, tá? Se for necessário, vai aparecer isso dentro do exercício para você, tá? Então, só estou te mostrando aqui que existe, tá? E é uma unidade de potência, tá? É só para você ficar ligado que o HP, que aparece muito em motores, né? É muito comum falar assim, um motor de tantos cavalos, né? Então, é unidade de potência, tá bom, galera? 1 HP 746 watts, tá? E como eu disse, olha, a interpretação, né, da unidade, é muito comum você vai comprar uma lâmpada e tá lá, essa lâmpada tem 150 watts, 60 watts, né? E aí, de novo, né, é uma unidade muito familiar, como eu já disse. Você vai encontrá-la não só na mecânica, mas em outros ramos da física. E aqui está um exemplo, né? Não precisava nem de eu ter colocado o 1500 lá. O que significa comprar uma lâmpada de 100 watts? Tá? Uma lâmpada de 100 watts significa que ela converte 100 joules de energia em luz e calor a cada segundo. Professor, não é só luz, não? Não, né? É, a lâmpada esquenta também, né? Então, fica atento aí, hein? Se pode cair isso numa questão teórica, né? Uma lâmpada de 100 watts significa que ela converte 100 joules de energia em energia luminosa. Isso aí está erradíssimo se aparecer no enunciado, hein? Apesar de que pode parecer estar certo, né? Por isso você vai ficar atento nas minúcias aí, hein? Se a lâmpada esquenta, né? É porque tem conversão de energia luminosa em energia térmica. Tá certo, galera? Então, você viu que o cálculo da potência é bastante simples, né? E a interpretação também é bastante simples. Agora, pegando a deixa da lâmpada aí, olha só uma tabela que eu vou te mostrar. As lâmpadas evoluíram, né? Das lâmpadas incandescentes para as lâmpadas de LED que nós temos atuais. Veja só, a lâmpada incandescente, vamos supor que ela recebe aí, comparando com a lâmpada de LED, todas as luzes recebem a mesma quantidade de energia, tá? 100 joules, por exemplo. A lâmpada incandescente fazia o seguinte, desses 100, ela só convertia 5 joules em energia luminosa. Os outros 95 apareciam como energia térmica. Ou seja, era uma lâmpada de baixo rendimento, né? Do 100 que você entrega para ela só consegue aproveitar 5. Então, ó, fica atento nas nomenclaturas. Energia total recebida, energia útil e energia dissipada. Né? O equipamento, a lâmpada não tem nenhuma vantagem ela esquentar para mim. Né? Já as lâmpadas em LED, por exemplo, né? Você está enviando para ela 100 joules, 90 joules está virando energia luminosa. 10% só está sendo dissipada como energia térmica, tá? Isso quer dizer que essa lâmpada aqui tem um rendimento de 5% e essa aqui tem um rendimento de 90%, tá? Por isso são mais econômicas, né? E aí, galera, eu posso definir com você o conceito de rendimento, tá? Então fica bem simples aqui conseguir fazer a definição. Então, uma definição, tá? O que é rendimento? É a razão entre a energia que foi utilizada e o total que foi entregue para você, tá? Se eu fosse fazer o cálculo aqui na tabela, eu ia pegar 5 e dividir por 100, dando 5%. Se for fazer o cálculo para a lâmpada de baixo, eu ia pegar os 90 e dividir por 100, dando aí 90%. Mas como potência é energia transformada por tempo, é muito comum escrever o rendimento em função da potência, tá, galera? Então, não tem nenhum problema, apesar da definição ser energia útil por energia total disponibilizada, mas como potência é energia transformada no tempo, o rendimento é potência útil por potência dissipada, por potência total. Potência útil por potência total. Fica atento aí aos termos, ó. PT, potência total.
PU, potência útil, deixa eu até mudar aqui, como é que eu usei o T maiúsculo lá. PT, potência total, PU, potência útil e PD, potência dissipada, tá certo? Bem, lembrete aqui, fiz o cálculo, professor, e deu 0,8. O que isso quer dizer? Quer dizer que apenas 80% da energia foi aproveitada. Aqui, nesse caso, daria 0,05 ou 5%. O que significa isso? Só 5% da energia foi aproveitada. E o restante foi dissipada, tá bom? Lembrando, então, que a potência útil é sempre menor que a potência total, tá? Não existe nenhum equipamento que vai dar igual aqui, tá? Não existe. Potência útil nunca vai ser igual à potência total, tá? E, consequentemente, né, galera? Se PU é menor que PT, se numerador é menor que denominador, logo esse rendimento está entre 0 e 1, tá certo? Bem, e o outro lembrete é que a potência total tem que ser a soma da útil mais dissipada, né? Veja pela tabela que se eu pego 5 mais 95, eu chego em 100. Galera, aqui eu encerro, tá, esse capítulo, que é o capítulo 10. A aula que vem tá imperdível, porque eu vou falar de questões sobre potência e rendimento, tá? Aplicadas ao Enem. Então, você vai ver lá a potência de uma hidroelétrica, essas interpretações de rendimento, isso cai muito, tá? Então, a aula que vem começa com agora só resolução de exercícios, tá? A gente já andou bastante, tá certo? Então, aula que vem, espero todos vocês, tá? Porque vai ser uma aula muito útil pensando em prova do Enem para vocês. Tá certo? Um bom dia, uma boa tarde e até semana que vem.